Rádio Latina. Especial Informação. Boa tarde. É um homem do Norte. Foi secretário de Estado do Ambiente, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira e também presidente da Área Metropolitana do Porto. É desde o passado mês de junho secretário de Estado das Comunidades Portuguesas. Emílio Sousa, boa tarde. Bem-vindo aos estúdios da Rádio Latina. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Esta é a sua primeira visita ao Luxemburgo enquanto secretário de Estado das Comunidades? Boa tarde. Sim, enquanto secretário de Estado das Comunidades mas nas minhas anteriores funções, designadamente Presidente de Câmara em Santa Maria da Feira, vim ao Luxemburgo naquele período difícil que vivemos em Portugal por causa da Troika, não, no período da Troika, que nos veio ajudar a recompor as contas públicas. Nós tínhamos muito desemprego e no meu território éramos e somos um território muito industrial, tínhamos um nível de desemprego muito elevado, as pessoas estavam sem trabalho e eu vim com alguns empresários locais aqui ao Luxemburgo fazer uma exposição de produtos portugueses, tentar mobilizar negócios e tivemos uma exposição até de produtos e de área industrial aqui num português que estava aqui no Luxemburgo, com um grande negócio, que é o Sr. Manuel, eu julgo que a empresa Bexeb, e fizemos lá uma exposição de produtos. Portanto, foi a minha primeira visita ao Luxemburgo, porque víamos o Luxemburgo como um possível destino muito interessante dos produtos portugueses, numa lógica de ajudar as nossas empresas a terem mercado e, ao mesmo tempo, proporcionarem emprego aos portugueses que estavam a viver um período difícil de desemprego. Nessas suas funções de secretário de Estado das Comunidades, a quantos países já visitou desde a sua tomada de posse em junho? É recente, que eu tomei em junho, vamos a caminho do quarto mês. Fui à Suíça, já 2 vezes, ao Brasil, agora ao Luxemburgo, à França. Durante o mês de agosto, como eu conheço muito bem a nossa comunidade imigrante, não viajei porque, regra geral, o mês de agosto, principalmente para os que estão na Europa, é o mês de irem a Portugal e participei em alguns eventos em Portugal organizados pelos nossos imigrantes. Fui ao Algarve, tive um outro na zona do Sabugal, portanto fiz um percurso diferente, foi quase um acolhimento e agora estou a retomar estas viagens. Estou aqui no Luxemburgo até terça-feira à noite, até amanhã. E depois irei para o Canadá no final de semana e já estou a planear uma visita aos Estados Unidos, porque a verdade é que nós temos comunidades portuguesas em todo o mundo. Nós estamos em 178 países e nestes 178 países, há países, por exemplo, o Brasil, em que são 27 Estados, ou os Estados Unidos, são 50 Estados, onde nós temos também comunidades. Estamos a falar de centenas de comunidades. Portanto, como eu quero estar muito próximo dessas comunidades e perceber bem a situação, alguma dificuldade, alguma ambição que possam ter, vai ser um trabalho muito interessante de viajar pelo mundo ao encontro dos portugueses. Isto conhece bem os imigrantes a viver no estrangeiro, mas nunca foi imigrante, certo? Mas sou filho, como muitos de nós. Os meus pais, é filho de imigrante? Sou filho. Filho, irmão, fui pai, sou pai, agora já não é imigrante, mas a minha filha também esteve no estrangeiro. Primos, a minha família de sangue está toda em França. Os meus pais emigraram naquela leva dos anos 60, eu era quase bebê, e eu e o meu irmão ficámos com a minha avó. Depois os meus irmãos foram para a França com os meus pais, eu não quis ir, quis ficar em Portugal. Mas hoje, o meu pai já faleceu, mas a minha mãe continua a viver em França, os meus irmãos, os meus sobrinhos, está tudo em França. Conheço muito bem essa realidade, porque eu próprio, nas férias grandes que nós tínhamos, na altura no liceu, a seguir ao 25 de Abril, chegávamos a ter 3, 4 meses de férias e eu ia sempre nas férias para a apanha da maçã, cheguei a trabalhar na construção civil em Paris, só nas férias, para ganhar dinheiro para o bolso. Portanto, conheço muito, muito bem a realidade da imigração, principalmente a europeia. Tenho muita família na Suíça, na Inglaterra, e aquela realidade do mês de agosto, aquela realidade da chegada e da despedida, da dor que era a partida e da alegria que era a chegada, conheço muito, muito, muito bem a comunidade imigrante. O Governo vai criar em 2026 o programa Voltar, que contempla medidas de incentivo aos portugueses trabalhadores, investidores ou reformados que pretendem regressar a Portugal. O regressar vai ser substituído pelo voltar, é isso? Nós estamos a constituir um grupo de trabalho. O regressar é um programa essencialmente
destinado ao regresso dos portugueses em idade ativa, em idade de trabalho, para voltarem para Portugal. Nós queremos que os portugueses fiquem em Portugal, embora se compreenda que as condições económicas ou financeiras do trabalho em Portugal, os salários muitas vezes não são atrativos, o que faz com que as pessoas que querem melhorar a sua vida financeira muitas vezes tenham que emigrar. Portanto, esse programa foi um incentivo àqueles que querem regressar. Tem tido um resultado muito razoável. Nós agora estamos a constituir uma comissão, uma equipa de trabalho interministerial dos vários ministérios para ver uma reformulação deste programa. Obviamente que algumas das linhas que lá estão provavelmente continuarão e ver alguma alteração. Mas ainda é prematuro, estamos a avançar com algumas medidas, porque, como disse, o programa Regressar é fundamentalmente dirigido àqueles que estão ainda em idade de trabalhar e queremos que voltem para Portugal. Vamos ver o que é que conseguimos fazer. Portanto, ainda é, como disse, ainda é muito prematuro, não quer avançar. Não, porque este grupo. Ao objetivo que já sabem qual é, portanto, não só destinado aos portugueses que querem abrir o seu negócio em Portugal, mas também aos reformados e a investidores. Exatamente. É isso, alargar o regressar de alguma forma. Exatamente, porque, como disse, o regressar é essencialmente dirigido a quem está na vida ativa, seja trabalhadores por conta de outrem, seja por alguém que quer abrir ou expandir o negócio. Por isso, nós estamos a constituir este nosso grupo de trabalho interministerial, também com a principal liderança do Ministério do Trabalho, para vermos quais são as opções e as soluções que poderemos ter. E tem um objetivo quanto à sua conclusão, à conclusão dessa... Temos, porque o programa Regressar termina no final de 2026. Portanto, temos que, antes de terminar, percebemos se vamos acabar mesmo, eu julgo que não, ou se vamos substituí-lo. A ideia é substituí-lo por um programa e fazer algumas correções que achamos que são necessárias. Na proposta de Orçamento do Estado para 2026, refere-se também à intenção do Governo de simplificar e modernizar os procedimentos de apoio consular, adotando, e passo a citar, os postos consulares e o modelo de agendamento de atos consulares às necessidades das comunidades portuguesas. Em que é que esta intenção se vai traduzir concretamente? Muitas vezes temos a necessidade de recrutar pessoas, até aos equipamentos de trabalho eletrónicos, informáticos, que muitas vezes já não dão a resposta necessária. Além disso, nós verificamos, não é o caso aqui, nem na Europa, na maior parte dos casos, funciona bem os agendamentos eletrónicos, mas há regiões no mundo onde muitas vezes o agendamento eletrónico tem potenciado uma utilização indevida desse agendamento e criando dificuldades àqueles que precisam de alguma celeridade nos processos. Nós estamos atentos, já percebemos isso e queremos encontrar aqui uma fórmula que evite o assambarcamento, diria assim, desses agendamentos que depois muitas vezes potenciam negócios paralelos que nós não queremos que aconteçam. O agendamento eletrónico é uma ferramenta boa, inicialmente pensada e bem pensada para agilizar procedimentos e evitar algumas situações de favorecimento, mas, na verdade, houve aqui algumas apropriações que nós queremos corrigir. Portanto, estamos muito atentos e vamos fazê-lo. Os negócios paralelos de que fala são, por exemplo, alguns balcões de imigrantes que existem, por exemplo, no Luxemburgo, que é uma empresa privada. É desse tipo de negócios paralelos de que fala? Eu não queria referir em especial este ou aquele, mas nós aqui na Europa ouvimos falar do balcão de imigrante, que é uma empresa privada, no fundo é uma empresa prestadora de um serviço que tem o seu lucro e que muitas vezes o nome que usa pode enganar as pessoas. Mas as pessoas são livres de optarem. O que nós recomendamos sempre é que recorram diretamente aos nossos consulados. Os nossos consulados funcionam bem, mesmo alguma dificuldade que possa existir. Nós temos funcionários muito competentes que podem ajudar na formulação de algum pedido. Agora, é uma atividade privada que tem, em minha opinião, legitimidade para o fazer, mas que pode confundir. Nem é na Europa que eu vejo aqui os grandes problemas. Eu vi esses problemas mais noutros países do mundo, onde o agendamento eletrónico potenciou quase, como diria, um assambarcamento daqueles agendamentos que depois são vendidos, entre aspas, a quem precisa. Então há empresas que fazem do agendamento,
para os consulados portugueses espalhados pelo mundo um negócio. O negócio, e que nós queremos mitigar isso, portanto, estamos a tentar associar Mas em que país é que se verifica isso? Eu não quero estar a especificar muito, são em vários países. Pode excluir o Luxemburgo dessa lista? Não tenho nenhuma informação nesse sentido no Luxemburgo e até julgo que aqui as coisas funcionam muito bem. Nessa proposta do Estado para o orçamento para o próximo ano, refere-se também que pretende-se assegurar serviços consulares mais próximos, acessíveis e eficazes. Concretamente, para o consulado no Luxemburgo, o que é que vai acontecer? Isto é muito genérico, como disse, e aplica-se ao mundo inteiro. Eu não tenho, pelo menos até à data, nenhuma razão de queixa do funcionamento dos nossos serviços consulares no Luxemburgo. Pelo contrário, a informação que tenho, e até atualizei essa informação quando vim para cá, a informação que tenho é que as coisas aqui estão a funcionar bem. É evidente que num serviço público há sempre alguém que acha que não está a ter o atendimento apropriado, mas de uma maneira geral, e eu conheço muito bem o funcionamento da nossa administração pública, de uma maneira geral o que eu ouço daqui do nosso consulado é que funciona bem. Eu hoje mesmo vou visitar, vou perceber melhor ainda, porque eu gosto de ver com os meus próprios olhos como é que as coisas estão a funcionar, mas a informação que tenho até o momento é que aqui as coisas estão a funcionar bem. Justamente se há empresas que existem e se o Governo, neste caso, acha que essas empresas privadas existem porque o consulado não dá uma resposta rápida o suficiente, o reforço, por exemplo, de funcionários no consulado no Luxemburgo não seria uma opção viável? Ou teria um custo demasiado elevado? Aumentarmos o quadro de pessoal é sempre um custo, mas não é isso que me apercebo no funcionamento no Luxemburgo. A existência de empresas privadas muitas vezes é um complemento. Nós em Portugal temos muito o hábito de ter aquelas agências de contribuintes que preenchem o documento do IRS, que tratam da carta de condução, que tratam de alguns assuntos burocráticos da administração pública e que cobram um preço por esse serviço. Eu penso que o balcão de imigrante é uma coisa do género. Não é propriamente por falha do serviço público do consulado, é muitas vezes porque eu estou longe ou porque eu não tenho disponibilidade ou não tenho tempo e recorro a essa empresa para me tratar dos assuntos. Julgo que será mais ou menos o equivalente a essas agências de contribuintes que nós temos em Portugal. O que eu digo sempre e peço às pessoas é que não precisam de o fazer. Os nossos consulados têm essa capacidade de resposta. Há meios eletrónicos ao dispor das pessoas. Muitas vezes também há alguma iliteracia no uso dos equipamentos eletrónicos. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade em preencher um requerimento e vão a uma empresa para lhes fazer. É um serviço que essas empresas prestam, mas o que eu digo, mesmo àquelas pessoas que não têm grande literacia e que não se sentem confortáveis na abordagem ao serviço público, porque na nossa comunidade de imigrante temos pessoas com essa capacidade, mas temos outras que têm mais dificuldade. É assim, a comunidade de imigrante mais velha não terá, provavelmente, a mesma agilidade para recorrer a certos serviços. Eu vou dar o exemplo da minha mãe. Ela é incapaz de usar o telemóvel. Explicámos-lhe que tem 2 ou 3 teclas que ela carrega quando quer ligar para um de nós, mas por mais que lhe queira ensinar a usar o telemóvel, e ela é uma senhora extremamente inteligente, lê tudo e mais alguma coisa, mas tem uma aversão. Portanto, nós temos que ter essa consciência e muitas vezes estas agências servem precisamente para superar essa dificuldade que as pessoas têm. O que nós temos que ter consciência é que, quando falou há bocadinho dessa empresa, é que é uma empresa privada que tem um negócio e que cobra um serviço, cobra uma verba pelo valor do serviço que faz. O que eu recomendo às pessoas é que, se puderem e se quiserem, que recorram diretamente ao serviço consulado, que nós temos um bom serviço aqui. O adido de Segurança Social no Luxemburgo é para ficar, Sr. Secretário de Estado? Não tenho nenhuma intenção de alterar. Para já, penso que está a fazer um bom trabalho, portanto não temos de momento alteração. Eu digo ao adido, ao serviço em si, sobre a pessoa, não sei, porque ainda não falei com ela, não sei qual é a intenção. O Governo está a cortar adidos na Europa? Não. Está o número de adidos? Não, que eu julgo que não. Pelo menos não tenho essa informação, nem essa é a nossa intenção. Uhum. Agora, às vezes há ajustamentos, não significa cortar. Se há um sítio onde há muito mais necessidade e há outro onde tem menos necessidade, às vezes fazemos ajustamentos, até porque tudo isto é muito dinâmico, mas não temos a intenção de cortar aqui. Os pensionistas portugueses residentes no Luxemburgo e na Suíça estão obrigados, a partir deste ano e até ao final do mês de novembro, a comprovar que continuam vivos através de um formulário enviado ao Centro Nacional de Pensões em Portugal para manterem o direito de continuar a receber a sua reforma.
Caso não o façam, deixam de receber a pensão portuguesa a partir de janeiro de 2026. O processo está a correr bem? Ainda não tenho essa informação, mas eu julgo que qualquer pessoa compreenderá que é importante fazer a prova de vida. Nós conhecemos situações de pessoas que faleceram e continuaram a receber indevidamente as pensões durante meses e às vezes anos. Portanto, é isso que se pretende corrigir. Acho que não depois têm de devolver, os familiares têm de devolver. Muitas vezes torna-se uma situação aborrecida, porque as pessoas que estariam a receber esse verbo durante 1, 2 anos pode até ser um valor significativo, dão-lhe um destino qualquer e depois a devolução é complexa. Além de estarmos a falar de uma fraude, porque se a pessoa está a receber uma pensão indevida, já faleceu, é uma fraude. Portanto, a prova de vida, nós fazemos-la todos, em Portugal também a fazemos, portanto, acho que é necessária para evitar precisamente essas fraudes. E porquê o governo português ter começado justamente pelo Luxemburgo e pela Suíça? É onde há mais pensionistas? Não sei qual é a razão, já é anterior, suponho que seja o caso, mas não sei qual é a razão. No Luxemburgo, os salários são adaptados à inflação. Em Portugal não é o caso. O Estado português aplica a indexação salarial aos funcionários públicos, da embaixada, do consulado ou aos professores do ensino de português. Tem essa informação? A questão da fiscalidade, confesso que não sou nenhum especialista em fiscalidade, mas julgo que as situações estão devidamente acauteladas e quando há uma situação que, por algum motivo, nós entendemos que não está devidamente acautelada, analisamos. Vou dar um exemplo, nós estamos agora a ver a situação na Argentina, temos lá um problema, vamos revê-lo, e se acontecer na Europa também faremos. Ainda estive recentemente na Suíça e estive a falar com os funcionários consulares e todos me deram nota de uma ou outra preocupação, mas não era relativamente até à fiscalidade, eram questões diferentes. Sempre que há um problema, nós analisamos e procuramos resolvê-lo. Aqui é mais uma questão de remuneração, ou seja, o Luxemburgo tem este sistema de indexação, quando a inflação atinge um certo nível, o custo de vida atinge um certo nível, automaticamente os salários, todos eles, quer do setor privado, quer do público, são aumentados, sendo que os funcionários públicos portugueses que aqui trabalham também têm de se sujeitar ao direito laboral do Luxemburgo. Portugal já foi condenado, ou seja, a justiça luxemburguesa já condenou por 2 vezes o Estado português por justamente não aplicar esta indexação salarial a 3 funcionários da Embaixada. Portanto, deduzo que não esteja a par desta situação, daí lhe ter perguntado, ter feito esta pergunta em relação à indexação salarial. Os portugueses os professores de português no Luxemburgo têm algum encontro com eles marcado nessa sua estada aqui? Vou ter uma reunião com a coordenadora do ensino de português. Já estive na Suíça e espero, nós estamos precisamente a fazer uma revisão do regime jurídico do ensino de português no estrangeiro. Tivemos vários alertas dos professores e dos seus coordenadores sobre a necessidade de olharmos para esta situação. Estamos a fazê-lo, temos um grupo lá no Ministério a fazer este trabalho e eu penso que até ao final do ano teremos resultados. Os professores de português no Luxemburgo queixam-se de não serem bem remunerados, cerca de 3.000 euros por mês, mesmo com 20 anos de carreira, dizem eles. É menos, aliás, do que o salário mínimo qualificado no Grão-Ducado. A minha pergunta é simples e direta: os salários destes docentes vão ser aumentados? Como disse, nós estamos a rever o regime jurídico, cada país terá as suas especificidades e teremos isso em conta. Falemos agora de eleições. Por que é que um português a morar no estrangeiro pode ser candidato a eleições autárquicas, mas não pode votar nessas mesmas eleições? A eleição autárquica é uma eleição local. Eu julgo, designadamente, os portugueses que residem nos países da Europa, como o Luxemburgo, que têm direito de voto nas autárquicas. Faz sentido. Nós devemos votar nas autárquicas. As autárquicas é o sítio onde nós vivemos, onde nós moramos. E eu julgo que faz sentido votarmos. Aliás, eu julgo que os portugueses que residem aqui deveriam também mobilizar-se para as eleições locais que existem aqui no Luxemburgo. Em Portugal, nós votamos no nosso concelho de residência, na nossa freguesia de residência. Acho que faz sentido, porque os problemas locais são muito focados, são muito dirigidos.
Ela é assim também, não me compete a mim alterá-la. Mas parece-lhe coerente um português a viver no estrangeiro, a morar no estrangeiro, poder ser candidato nas eleições autárquicas em Portugal, e depois até um português a viver no estrangeiro não poder votar? Ou seja, esse mesmo candidato... Eu vou-lhe dar um exemplo. Pode ser candidato, mas não pode votar. Eu vou-lhe dar um exemplo. Eu sou de Santa Maria da Feira. Nas autárquicas voto em Santa Maria da Feira, mas posso ser candidato no Porto ou em Lisboa. É a mesma coisa. Nós, em Portugal também, eu não iria votar em mim. Eu, se fosse candidato numa terra fora do meu concelho ou da minha freguesia, que posso ser candidato, mas não podia votar em mim próprio. É uma regra que em Portugal também funciona. Não é só para os cidadãos, os portugueses que estão no Luxemburgo, também funciona para nós em Portugal. E eu, se for candidato noutro território, não posso votar. Voto onde resido. É assim. Uhum. As próximas eleições serão as presidenciais, a decorrer, ao que tudo indica, a 18 de janeiro. Nessas, os portugueses da diáspora podem votar, mas o voto é presencial. Não há, como nas legislativas, a opção do voto por correspondência. Porquê é que isso acontece? Porquê é que há esta disparidade? A lei eleitoral é o que é. Eu recomendo que as pessoas... Duas notas. Primeiro, que votem no consulado onde residem. E a segunda é que se recenseiem os portugueses no estrangeiro, e aqui também, participam muito pouco nas votações. A votação é muito baixa. E muitos nem recebem, aliás, nas legislativas, quando podem votar por correspondência, alguns queixam-se que não recebem em casa o envelope. Porque muitas vezes nós estamos recenseados, principalmente os mais antigos. O que eu peço é que todos os portugueses têm direito a votar, que se recenseiem primeiro em qualquer consulado e que depois, e mesmo aqueles que acham que estão recenseados, que verifiquem, porque é muito fácil no site do MAI, que é o www.recenseamento.mai.gov, é fácil.pt. É muito fácil verificar se estão recenseados. E isto tem que ser feito já agora. Ainda não está oficialmente definido a data das eleições, mas o Sr. Presidente da República já falou que poderiam ser a 18 de janeiro. Se forem a 18 de janeiro, o prazo para se recensearem é 60 dias antes, o que significa que terão que fazer o recenseamento até ao dia 18 de novembro. Portanto, o que eu peço é que, em primeiro lugar, se recenseiem, verifiquem se estão recenseados e que depois que façam esse esforço de cidadania que é votar. Porquê é que, na sua opinião, não é possível para as presidenciais haver o voto por correspondência? Mesmo se o voto por correspondência, como acabou de evocar, é uma lei eleitoral 100%, da Assembleia da República. Mesmo as presidenciais têm uma especificidade que poderia tornar isso um bocadinho complexo, que é a possibilidade de existir uma segunda volta, o que tornaria o voto correspondência eventualmente difícil, porque às vezes os prazos são prazos muito alargados. Muito justos. Não, se houver, por exemplo, estamos as primeiras eleições com o Dr. Mário Soares e Ramalhianos Mário Soares e Freitas do Amaral houve segunda volta, mas eu estou convicto que estas eleições, dada a proliferação de candidatos e não havendo um candidato que se destaque por uma votação massiva, eu julgo que nós vamos ter a segunda volta. O que a lei determina, eu agora já não tenho a certeza se é 15 dias, mas aqui até se está a pôr a hipótese de ser 3 semanas, ainda não se sabe exatamente, e se fosse um voto por correspondência, poderíamos não ter tempo. Julgo que essa será uma das razões, mas de qualquer maneira é sempre uma competência da Assembleia da República. Não me compete a mim alterar, se terá que ser uma alteração eventualmente da Assembleia da República. Há quem defenda muito o voto eletrónico. Não é um defensor do voto eletrónico? Eu gosto mais do voto presencial, por uma razão, talvez, muito pessoal, que eu acho que o momento da votação é um momento da democracia, um momento da cidadania. Para quem está no estrangeiro talvez não sinta isso da mesma forma, porque é diferente, mas nós, em Portugal, quando vamos votar no domingo das eleições, é quase uma romaria. As pessoas juntam-se, conversam, é no fim da missa. Portanto, ainda há assim ali uma cultura da democracia que nós conquistamos em abril com o voto. Eu gosto muito do voto presencial por esse momento muito especial. Agora, eu compreendo para quem está longe, para quem por qualquer motivo, e os imigrantes, degradamente, que às vezes têm que fazer centenas de quilómetros para ir votar, não é nada fácil e muitas vezes preferem não o fazer. E eu acho que aqui poderíamos abrir uma exceção nestas situações. Mas, como disse, eu sou um adepto
muito grande do voto presencial pelo que representa. Eu acho que é um momento de cidadania notável. Agora, compreendo que pode haver exceções e há países onde as pessoas, de facto, têm que fazer centenas de quilómetros para votar e a opção, muitas vezes, é não votar. Portanto, eu acho que o voto eletrónico poderia ser uma ferramenta a usar no futuro, embora, mesmo aqui, e eu já ouvi dizer isso e também tenho as minhas preocupações, pode haver hoje os instrumentos eletrónicos, a informática, pode haver aqui algum piratear, algum hacker que possa eventualmente alterar. Portanto, há aqui algumas preocupações até de segurança nesse aspecto. Em fevereiro deste ano, o PSD recomendou ao Governo um teste, justamente um teste do voto eletrónico na diáspora. Portanto, esse teste não vai avançar. Eu sei que houve essa recomendação, até julgo que foi recente, mas... Foi em fevereiro deste ano. Não tenho conhecimento que tenha evoluído. Penso que até se voltou a reafirmar isso recentemente. Julgo que para estas eleições já não haverá tempo. Nós estamos a falar... Isso com certeza, sim. Cerca de 3 meses já não haverá tempo, mas sendo uma recomendação da Assembleia da República, julgo que caberá eventualmente ao Governo. Não será o Ministério dos Negócios Estrangeiros, digo já, porque quem conduz as eleições não é o Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas havendo essa recomendação, naturalmente que se terá que fazer. Portugal tem agora uma nova lei da imigração. Com ela, os vistos de trabalho são apenas atribuídos a pessoas qualificadas. Estamos a falar de quê? De licenciaturas, no mínimo? Portugal só precisa de mão de obra qualificada? Não, eu julgo que esse conceito tem que ser muito melhor densificado. Não precisa só de mão de obra qualificada. Agora depende do que é que nós entendemos por mão de obra qualificada. Um operário, um eletricista, para mim é mão de obra qualificada. Um canalizador, para mim é mão de obra qualificada. E hoje Portugal tem alguns setores que têm, de facto, grandes carências. E no setor da construção, por exemplo, construção civil, que se calhar há 20 ou 30 anos não era considerada mão de obra qualificada, eram considerados trabalhos menores. Hoje, em minha opinião, há muitas destas áreas que são mão de obra qualificada. Portanto, eu penso que terá que haver uma melhor clarificação desse conceito de o que é pessoal qualificado. A segunda nota que eu queria dar é que Portugal continua a precisar de imigração. O que aconteceu em Portugal nos últimos anos é que não pode acontecer. Foi uma política que conduziu, foram portas escancaradas, veio tudo. Nós tivemos em poucos anos mais 1,5 milhão de imigrantes. O país não estava preparado para receber, porque a questão nem é, mesmo a dignidade de quem vem para Portugal fica em perigo, porque nós precisamos de imigrantes, mas precisamos ter condições para os receber, de alojamento, designadamente. Não é aceitável que as pessoas venham sem trabalho. Muitas vezes à procura de um Eldorado que não existe e que, de repente, se vejam sem condições dignas de vida, a viver numa barraca, a viver debaixo da ponte. Não pode ser. Nós precisamos de mão de obra, claro, nós precisamos de imigração com I, mas precisamos que ela seja feita de uma maneira ordenada, disciplinada. Eu fiz muito esse trabalho até enquanto Presidente de Câmara e dizia sempre aos empresários que queriam trazer mão de obra, designadamente dos PALOP e do Brasil, que, para além de os contratarem, tinham que pensar numa primeira fase no alojamento. Porque essas pessoas, quando vinham, pelo menos 1 ano ou 2, era importante terem uma solução de alojamento para terem tempo de se adaptar ao país. A maneira como as coisas estavam no governo, que vinham dos governos do Partido Socialista, conduziram a uma chegada maciça de pessoas e por isso também se criou esta sensação de rejeição de algumas pessoas. Portanto, nós continuamos a precisar de mão de obra, queremos é fazê-lo de uma maneira ordenada, disciplinada, para o bem-estar de quem cá está e para o bem-estar de quem vem. Já não se pode então emigrar como se emigrava há 50 anos, à altura em que os portugueses fugiram de um regime ditatorial para a França e Luxemburgo, vieram a assalto, muitos deles? Eu sou filho desses. É diferente. O português é imigrante. Foi assalto porque, na altura, eu recordo perfeitamente disso, nós tínhamos a guerra colonial. E principalmente os homens, o Estado então não queria que saísse porque precisava de gente para a guerra. E a maioria dos que, por acaso, o meu pai saltou e a minha mãe também, mas o meu pai até já tinha cumprido o serviço militar de 3 anos em Moçambique. Era uma situação completamente diferente. E nós fomos uma imigração, nós somos uma imigração muito especial.
e vocês sabem isso tão bem ou melhor do que eu. O português imigrante é trabalhador, vai para trabalhar. É respeitador dos costumes e da cultura do país para onde se dirige. Normalmente contribui para o desenvolvimento desse país. Integra-se. Eu tenho a certeza que hoje os luxemburgueses originais, ou aqueles que são de nacionalidade luxemburguesa, que têm a melhor das relações com o imigrante português. Quase certeza. E que veem a nossa comunidade como uma comunidade exemplar. É assim em todo o mundo. Todo mundo. Não quer dizer que não haja uma ou outra situação de alguém que não correu bem a vida. Também acontece, não é? Em Portugal acontece igual. Mas a nossa verdadeira marca de portugueses e imigrantes é gente de trabalho, gente que se integra, que não causa problemas e que ajuda a desenvolver o país para onde vai. Porque a nossa imigração para a Europa, a França, a Alemanha, a Suíça, Luxemburgo, foi uma imigração de trabalho. O português que imigrava ia para trabalhar. Obviamente queria ganhar dinheiro, naturalmente, e queria melhorar a sua condição económica. Eu até diria que foi mais uma imigração económica e não uma imigração política. A imigração dos anos 60, foi essencialmente aí que começou para a Europa, não foi, em minha opinião, havia uma minoria, certamente, muito pequena, uma imigração política, mas a maior parte da imigração era económica. O português que imigrava vinha procurar ganhar dinheiro para fazer uma casa em Portugal e dar uma vida digna aos filhos. Mas não é o caso com os imigrantes que procuram agora Portugal? Não há imigrantes que fogem dos seus países por serem perseguidos, por exemplo? Mas nós também queremos ter condições para os receber. Nós não queremos que aconteça a aquilo que aconteceu àquela vaga de imigração para a França e aos bidonville, que não deixavam de ser... Porque cá fora, é estranho, porque cá fora, não, por exemplo, não temos essa noção de que Portugal estivesse a ser ameaçado por imigrantes que lá viviam. Não estamos a ser ameaçados, também é outra falsa questão. Isso é outra falsa questão. Mas os fenómenos de 20 pessoas ou 30 a viver num apartamento onde só deviam estar 3 ou 4 é um fenómeno que existe. O ressurgimento nas barracas na periferia de algumas grandes cidades, principalmente Lisboa, é um fenómeno que não existia, está a existir. É preciso... Agora, imagina... Acabou por dizer que a imigração dos portugueses que vinham, procuravam uma vida melhor fora de Portugal, era diferente dos imigrantes que agora procuram Portugal. Não, é idêntica. É sempre uma imigração económica. Só que nós não queremos, não podemos... aceitar que essas pessoas venham viver como escravos sem condições nenhumas de vida e muitas vezes sem qualificação, porque o que aconteceu com o imigrante português para a Europa, principalmente para a França, nós não queremos que aconteça. Foram tempos diferentes, foi há 60 anos, 50 e tal, portanto, nós queremos uma imigração digna. Nós, portugueses, evoluímos muito nesse sentido. E não queremos que aconteça aos outros o que aconteceu aos nossos num determinado período. Eu recordo perfeitamente de ver imagens terríveis das bidonville, como lhes chamavam em França. E eu acho que nenhum de nós quer que isso aconteça àqueles que procuram Portugal. Quando é que um imigrante, na sua opinião, deixa de ser imigrante? Nunca foi imigrante, mas fala muito dos seus pais, da sua mãe que ainda vive em França. O que é que a sua mãe lhe diz? Ela deixou de se sentir imigrante? Não, ou continua o português imigrante é um apaixonado pelo seu país, por Portugal. É um português que reside onde residir, tem a alma e o coração em Portugal, na terra onde nasceu. E eu acho que eu até tinha um projeto que espero conseguir levar a cabo, de mudar esse conceito de imigrante para um conceito de Portugal-nação global. Nós somos, de facto, um país de comunidades. Nós estamos em todo o mundo, mas estamos mesmo. Da América do Sul, América do Norte, África, Ásia, estamos em todo lado. Temos comunidades portuguesas em praticamente todos os pontos do globo. E eu acho que nós devemos começar a pensar nesta comunidade como uma nação global. Mais do que o conceito de nação, é um conceito, um território geograficamente limitado, com uma língua, uma cultura comum. É o nosso Portugal, o nosso retângulo. Mas eu acho que a nossa maneira de ser, a nossa expansão pelo mundo de há mais de 500 anos, 600 talvez, e a nossa presença em todos os cantos é um potencial que nós temos que aproveitar. E por isso eu vou criar, estamos a trabalhar nisso, uma marca nova que é o Portugal Nação Global. Porque nós somos uma nação global, nós não nos limitamos ao retângulo que lá está ali na península, nós somos um povo. E se nós passarmos a ver a nação portuguesa como uma nação de pessoas,
não nos limitarmos à questão território Nós geográfico. somos um Portugal-nação global. Nós somos o mundo dos portugueses. Eu queria que, eu quase que diria, deixar de haver o português imigrante para ser o português que está a viver no sítio A, B ou C. Este conceito de Portugal-nação global, se o conseguirmos implementar e desenvolver esta marca, acho que tem um poder muito grande e é isso que eu queria fazer. Uma comunidade dos portugueses no mundo inteiro. Porque a imigrante, a palavra em si, tem para si uma conotação negativa? Teve. Eu recordo-me, como sou filho de imigrantes, eu sei muito bem como é que as coisas eram lá. No início, até é uma brincadeira, não é? Chamavam uns avecs. E eu, como sou filho de imigrantes, vivi isso com muita proximidade. Hoje já não acontece assim. Primeiras comunidades imigrantes eram assim vistas de uma maneira, porque muitos não tinham cultura quando imigravam e quando regressavam a Portugal tinham até uma certa ostentação que não era bem compreendida. Eu compreendia porque sabia o que é que eles viviam. Hoje já não. Eu acho que hoje a conotação do imigrante já é vista com toda a naturalidade e nós hoje, eu penso que não haverá nenhuma família em Portugal que não tenha imigrantes de primeira, segunda geração, familiares. Eu acho que hoje essa conotação desapareceu e hoje vemos-los como portugueses normais, como qualquer outro. Uhum. O que é que o levou a aceitar esta Secretaria das Comunidades? Olha, foi muito agradável. Inicialmente foi uma surpresa, porque a minha área profissional é mais ligada à área do ambiente. Eu fui secretário-geral de uma empresa de água e saneamento. É licenciado em Gestão? E sou licenciado em Gestão, mas trabalhei sempre muito afincadamente. Fui secretário-geral de uma empresa de água e esgotos e resíduos, portanto conheço muito bem o setor. Quando fui convidado pelo Sr. Primeiro-Ministro e pelo Sr. Ministro, inicialmente fiquei surpreendido, mas rapidamente percebi porque, de facto, eu enquanto, por um lado, do ponto de vista pessoal, tenho sou filho deles, sou filho de imigrantes e vivo a imigração com muita intensidade, porque continuo a ter os meus irmãos, os meus sobrinhos, a minha mãe, imigrantes, e família em quase todo o lado, no Brasil, na Venezuela, etc. Por um lado, acho que essa minha experiência de vida pessoal influenciou. Por outro, eu, enquanto fui Presidente de Câmara, talvez tenha sido dos primeiros a perceber o potencial que esta comunidade significava. Eu vim aqui ao Luxemburgo, salvo erro, em 2014, tinha sido eleito há poucos meses. Eu fui à Suíça, eu fui à França, eu fui ao Brasil, naquele período crítico de Portugal, quando estávamos sobre a gestão da Troika, em que tínhamos uma taxa de desemprego brutal, as famílias estavam a sofrer verdadeiramente, os rendimentos tinham diminuído, e eu, como Presidente de Câmara, pegava nas nossas empresas, pegava nos nossos empresários e fui com eles pelo mundo tentar que as empresas sobrevivessem. Fui a esses países pedir investimento e consegui. Levei para Santa Maria da Feira, principalmente da Suíça, mas de mais países, levei da Alemanha, levei para lá investimentos que começavam a empregar 100, 200 pessoas. A Multicuir, que é uma grande multinacional suíça, que faz as pulseiras de pele de crocodilo, está lá inicialmente para empregar 100 pessoas, hoje já emprega 200 e tal. Setor do polimento, polissais, de alta relojoaria suíça, hoje grande parte é feito lá. A Chanel faz lá as lojas metálicas, a Louis Vuitton faz lá, com outros nomes, porque é uma política das empresas, e eu consegui atrair muito investimento. O último foi a Lufthansa, vai fazer no meu território, e ainda fui eu que negociei essa vinda, as peças para os aviões da empresa. Empregos altamente qualificados. Portanto, eu fiz todo um trabalho desde o início, porque eu conhecia muito bem a imigração e a diáspora. Eu fui a um evento em França, em Tours, em que o país convidado era Portugal. Eu acho que isto foi em 2012 ou 2013. Eu ainda nem era presidente, era vice-presidente. E soube lá, nessa altura, que em França existiam 55 mil empresas de propriedade portuguesa, onde o presidente do Conselho de Administração era português. O diretor disse, com 55 mil empresas em França, esta gente é um potencial de negócios para Portugal e para os portugueses que temos que aproveitar. Portanto, eu fiz este trabalho. Eu sou o primeiro-ministro, conhecia muito bem o meu trabalho, ele é meu vizinho, eu sou Santa Maria da Feira, ele é de Espinho, ele conhecia muito bem o meu trabalho na autarquia e deve ter visto aqui também essa vocação que eu desde sempre tive para potenciar a nossa comunidade imigrante, porque, de facto, acho que finalmente em Portugal compreendemos que temos aqui uma oportunidade fantástica de melhorar a vida de quem lá está e a vida de quem está fora. E este projeto que eu agora quero lançar em abril, 29 e 30 de abril, de fazer um encontro de negócios entre o nosso empresário
da diáspora imigrante, empresas portuguesas e autarquias portuguesas, eu espero que seja o primeiro passo para criarmos quase uma comunidade económica dos portugueses no mundo inteiro. Sr. Secretário de Estado, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por ter estado connosco nestes últimos minutos nos estúdios da Rádio Latina. Muito obrigado. Fechamos por aqui esta emissão especial. Continuação de uma excelente tarde. Rádio Latina. Especial Informação.